animação com fotos de cidades brasileiras e fundo violeta. Parlamento Brasil. Olá, você vai ver no Parlamento Brasil como foi a conquista da independência do Brasil no Ceará. Amazonas quer mais segurança para os festivais do estado. Moradores do DF querem impedir projeto imobiliário em área de cerrado nativo com dezenas de nascentes. Uma ação suicida para a cidade, pois isso vai comprometer de forma irreversível um ponto de captação que hoje garante a estabilidade do abastecimento de Brasília. Lei de cotas completa 10 anos e pode ser revisada. E que tal fazer um passeio emocionante pelos becos da memória nesse mercado de antiguidades de Brasília? A molecada fica louca quando vê isso, não acredita que isso aqui são vasos sanitários. Foram usados no Brasil até os anos 30. Diversas imagens de objetos antigos, carros, cadeiras, máquinas de escrever e relógios. Essas e outras histórias são o dia a dia do trabalho parlamentar. Trabalho que tem o poder de impactar a vida dos brasileiros. E o programa Parlamento Brasil, sempre em parceria com as TVs legislativas, conta para você os assuntos que mobilizam as casas de leis do país. Animação na cor violeta e construção antiga ao fundo. Giro pelo Brasil. Nesse ano de comemoração do bicentenário da independência do Brasil, a gente está trazendo histórias de nossas províncias gerais. Você sabe como foi a conquista da independência pela província do Ceará? Olha, houve muitos conflitos com os portugueses até que os cearenses pudessem, de fato, celebrar a independência de Portugal. E junto com Piauí e Maranhão, eles lutaram bravamente na sangrenta Batalha do Genipapo. Veja na reportagem da TV Assembleia Ceará. Pela tela passa uma pintura da independência e uma carta antiga. A notícia da independência do Brasil chegou ao Ceará pouco mais de um mês após o grito de Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Pintura de pessoas celebrando a independência. Naquele setembro, enquanto uma parte do Brasil festejava o fim do domínio português, os cearenses ainda não respiravam os ares de mudança. Fotos em preto e branco da cidade com ruas de terra e construções Um governo antigas. provisório criado em Fortaleza foi o estopim para uma série de conflitos que ainda estavam por vir. Seria um governo provincial, de caráter transitório unicamente, eleito pelos cidadãos de Fortaleza. Licínio Nunes de Só Miranda, que esse governo historiador. provisório não durou muito tempo, porque quase que imediatamente os demais municípios do Ceará ficaram descontentes com essa possibilidade. Por que só Fortaleza teve o direito de eleger seus representantes para governar a província como um todo? A tela exibe uma foto de uma grande construção antiga. Uma nova eleição foi feita, dessa vez com a participação de todos os municípios cearenses que elegeram a junta provisória. Mas o novo governo que seria criado desagradou grupos em diversos pontos do estado. O que as pessoas desejavam era maior representatividade e autonomia e limites para o poder do rei e do estado. Só que haviam grupos sociais que não entendiam aquela mudança e temiam por sua segurança. Entra em cena o capitão do Exército e proprietário de terras Pereira Filgueiras. Ele reuniu grupos descontentes com o novo governo. Nessa situação, ele partiu com um exército do sul do Ceará em direção a Fortaleza. Ele conseguiu destituir a junta provisória e criou um governo encabeçado por ele, que inclusive tinha o apoio da família Alencar. E foi somente no dia 24 de novembro que brasileiros e portugueses que moravam em Fortaleza se reuniram para oficializar o juramento de fidelidade ao imperador. Eles saíram da Câmara Municipal e seguiram até a Praça Caio Prado, em frente à Catedral Metropolitana. A ata, que ainda hoje é preservada no Instituto do Ceará, declara apoio total ao movimento de independência e reconhecimento ao imperador.
Com a independência do Brasil e o fim das colônias, começava o processo de abolição, que apesar de ter sido deflagrada 60 anos depois, o Ceará foi o primeiro estado a libertar seus escravos. Na América, o fim das colônias foi muito bem recebido. Muito embora o Ceará tenha feito o seu processo de abolição, ou pelo menos iniciado o seu processo de abolição antes do resto do Brasil, mesmo assim ele só ocorre na década de 1880, porque também aqui no Ceará a discussão sobre a abolição não era tão importante até a segunda metade do século XIX. Mas o grito de independência do Brasil não significou o fim dos conflitos nos anos seguintes, daquele 7 de setembro de 1822. A câmera exibe 3 espingardas antigas. Em março de 1823, aconteceu um dos confrontos mais sangrentos do país. A Batalha do Genipapo envolveu, além de cearenses, piauienses e maranhenses, que lutavam contra as tropas portuguesas comandadas pelo major João José da Cunha Fidié. Essa Batalha do Genipapo, ela contou com a participação, inclusive, de cearenses que vieram daqui de Fortaleza, comandado pelo capitão, na época, comandante das armas, José Pereira Filgueiras. Nós temos uma rua homenageando ele. Ele juntou cerca de 2.000 cearenses voluntários que partiram em direção a Oeiras, né, Piauí. Quando chegaram na região ali de Campo Maior, Cunha Fidié estava estacionado ali. E ele não queria, vamos dizer assim, eles blindaram ali para eles não chegar na capital. As tropas portuguesas perderam em torno de, vamos dizer assim, 200 homens. E os nordestinos, 500 homens. Foto em preto e branco de homens reunidos em uma rua. Nesses 200 anos de independência do Brasil, a ação dos cearenses foi fundamental na luta contra o domínio português. O que fica na história é o clamor, é o espírito patriótico, é a ideia de liberdade com que os nordestinos foram acolhidos, né, pelo grito de Ipiranga um ano antes. Edição de imagens, Ribamar Júnior. São exibidas diversas fotos em preto e branco, pinturas no muro com uma corrente e uma pintura de uma mulher ajoelhada seminua. Amazonas quer mais segurança nos festivais do estado e ambientalistas de Minas Gerais questionam a isenção de integrantes da Câmara de Atividades Minerárias. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Amazonas. Deputados sugerem a criação de uma lei que exija laudos técnicos de segurança para a realização de festivais na capital e no interior. A ideia é prevenir acidentes como o que ocorreu em Manacapuru. Terra rica em diversidade, o Amazonas encontra em seus festivais, sejam religiosos ou culturais, a demonstração das tradições do estado. Festival de Parintins, Festival do Mocambo, Festa da Laranja e muitos outros eventos realizados nos municípios do Amazonas têm grande participação da população, o que exige o reforço na segurança e na saúde para o caso de sinistros, como o que ocorreu recentemente no Festival de Cirandas, em Manacapuru. Um vídeo gravado pela população mostra o exato momento em que uma alegoria com participantes do evento despenca de um guindaste a uma altura de 15 metros, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, CBMAN, deixando pelo menos 23 pessoas feridas que estão sendo atendidas em hospitais da capital e de Manacapuru. Na Assembleia Legislativa, a segurança dos eventos realizados no estado foi debatida durante sessão plenária. Na ocasião, parlamentares sugeriram a criação de uma lei que exija laudos técnicos de segurança que garanta a proteção dos brincantes e da população antes da liberação de recursos para a realização das festas. Na ocasião, outros acidentes foram lembrados, como o incêndio no Festival de Parintins em 2001, quando fogos de artifício que anunciavam a apresentação dos bois entraram pelos camarotes acima da arquibancada, ferindo 6 pessoas e causando pânico entre a população. Outra situação ocorreu com a Cunhamporanga do Garantido, que também se apresentava durante o Festival de Parintins em 1994, quando caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros. Ela teve fraturas nos 2 pés e ficou com sequelas causadas pelas lesões.
No caso de Manacapuru, os parlamentares pedem celeridade na conclusão da perícia, que está investigando as causas do acidente, para que os culpados sejam punidos. E ainda por conta do acidente, a comissão organizadora e julgadora do Festival de Cirandas de Manacapuru decidiram na última segunda-feira que a 24ª edição do evento não terá título de campeão. Minas Gerais. A Comissão de Educação realizou audiência para debater a cartilha Economia de Francisco e Clara, uma resposta brasileira a um desafio lançado pelo Papa Francisco a líderes mundiais. O documento traz 10 princípios para uma economia que gere o bem comum, entre os quais a educação integral e a solidariedade. Alguns participantes chamaram de decadente o atual modelo econômico e social vigente e defenderam uma economia mais diversa, justa e sustentável. Ambientalistas cobraram mudanças na forma de composição da Câmara de Atividades Minerárias do Conselho Estadual de Política Ambiental, o COPAM. Em audiência da Comissão de Administração Pública, os convidados questionaram a isenção e a parcialidade de integrantes de diversos conselhos, além da vacância de representantes de vários órgãos públicos na composição dos grupos. Segundo os convidados, mais de 90% das votações dos conselhos consultivos são favoráveis à aprovação dos empreendimentos das mineradoras. A animação de cor violeta e o Palácio do Congresso Nacional ao fundo, direto do Congresso. Moradores de Brasília vieram aqui à Câmara dos Deputados pedir a preservação da Serrinha do Paranoá, uma área de cerrado nativo com dezenas de nascentes. Segundo eles, o governo do Distrito Federal tem projetos imobiliários para a região, o que pode trazer impactos negativos para o meio ambiente. A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados se reuniu para debater as ameaças à preservação da Serrinha do Paranoá em Brasília. Situada na região do Lago Norte, na Chapada da Contagem, a Serrinha é uma área de cerrado nativo e de mais de 50 nascentes de água limpa. Nos 6 núcleos rurais da região, há produção orgânica, áreas de preservação ambiental, projetos de sustentabilidade e de reflorestamento. Por esse motivo, moradores e frequentadores do local querem que a unidade seja transformada em área de conservação. Mas, segundo o movimento Preserva a Serrinha, há projetos imobiliários do governo do Distrito Federal que podem levar 100 mil novos habitantes para a região e um novo sistema viário. Está clara a intenção do GDF de levar adiante a expansão urbana nessa região. A intenção de regularizar áreas com características rurais como urbanas e, assim, eliminar qualquer possibilidade de preservação ambiental relevante na região. Uma ação suicida para a cidade, pois isso vai comprometer de forma irreversível um ponto de captação que hoje garante a estabilidade do abastecimento de Brasília. Captação que está em vias de ser duplicada no Lago Paranoá, buscando as águas da Serrinha. Quando você impermeabiliza toda aquela bacia, toda aquela região com a proposta convencional de ocupação urbana, o que vai acontecer? Redução de área de recarga, aumento do escoamento superficial. Esse aumento do escoamento superficial com fósforo, esse fósforo ele também compromete a qualidade de água do lago. A representante da Secretaria do Meio Ambiente do governo do Distrito Federal diz que o projeto é antigo, de viabilidade financeira questionável e que apresenta problemas estruturais. A proposta de ocupação pela DIUR, não pelo projeto da Terra Cap, é de um grande corte e aterro. Eu tiro a área de cima, boto embaixo e torno isso plano. Essa é uma das soluções dos anos 80. Não é uma solução factível para um relevo desse num contexto de resiliência e do custo de manutenção disso ao longo do tempo. Terra Cap e IBRAM, órgãos responsáveis por projetos e licenças do local, não enviaram representantes para o debate. A lei de cotas para estudantes universitários está fazendo 10 anos. Ela beneficia pessoas de baixa renda, negras, indígenas ou com deficiência que tenham feito todo o ensino médio em escola pública. Um dispositivo da própria lei prevê a revisão do texto a partir do 10º ano. Em agosto de 2012, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei de cotas nas universidades e instituições federais de ensino técnico. Por ela, metade das vagas são de ampla concorrência.
A outra metade é reservada para alunos que tenham cursado o ensino médio inteiro em escolas públicas. Nessa reserva entram em conta os critérios racial, da condição de pessoa com deficiência e de baixa renda familiar. O critério racial provocou um bom impacto para a diversidade na universidade pública. De acordo com o INPE, em dados de 2012, o percentual de alunos negros matriculados no ensino superior era de cerca de 14%. Em 2018, esse número mudou para 36%. Ainda é abaixo do percentual da população negra no Brasil, que passa de 50%, mas reforça a importância da lei de cotas. É possível notar um efeito positivo na reflexão e na valorização da escola pública, porque todo esse debate sobre as políticas de ações afirmativas, ele também retoma olhar para qual a situação da educação pública no Brasil. Defender esta modalidade de ações afirmativas significa assegurar um projeto estratégico para o desenvolvimento e para a democratização do Brasil, na medida em que democratiza a formação de quadros técnicos, de quadros acadêmicos, de quadros científicos, portanto, pessoal capacitado, pesquisadores, cientistas em nível superior. Na própria lei, a previsão de que ao fim de 10 anos seja feita uma revisão do programa. Quem acompanha a execução da lei cobra pesquisa do MEC e participação da sociedade. O MEC obrigatoriamente iria fazer uma pesquisa nacional para ver o desempenho dos cotistas e a qualidade da lei, onde a lei funcionava e onde não funcionava. Infelizmente, o governo federal cortou a verba para pesquisa e o MEC não fez pesquisa. Além do MEC, ter várias entidades sociais que vai trabalhar para que a pesquisa sobre o desempenho dos cotistas, sobre erros e equívocos da lei, seja revista. Após 10 anos, um dos desafios ao programa ainda é a garantia de suporte a alunos cotistas. Esse é um desafio grande, não se faz ações afirmativas sem orçamento público, não se faz lei de cotas sem assegurar minimamente as condições qualificadas, para a permanência dos estudantes. É importante que os jovens negros tenham a possibilidade de se qualificar, de quebrar esses ciclos de miséria e de emancipar a si e as suas famílias. Essa lei representa uma ação efetiva de reparação histórica que responde a um país profundamente marcado em sua formação pela desigualdade e a violência racial. O senador Paulo Paim aposta no aperfeiçoamento da lei de cotas. Projetos dele prevêem ampliação do programa e suporte aos alunos. O PLS 214, Paulo Paim, que apresentei em 2010, já aprovado no Senado, está na Câmara dos Deputados, que garante assistência estudantil para estudantes em situação de vulnerabilidade. Promove a reserva de vagas para negros, indígenas e pessoas com deficiência em programas de pós-graduação. Na teoria e na prática, a estudante de Direito da UERJ, Natália de Abreu, tem visto e sentido a relevância da lei de cotas. Qual é a importância das cotas para mim, para os meus e para as futuras gerações? Quando você chega na universidade, você consegue contar quantos de nós estão lá, quantos de nós estamos aqui. Então, a cota, ela se faz essencial para que possamos pensar em uma igualdade. Animação com uma igreja ao fundo e uma estátua à frente, vitrine. Lembra daqueles velocípedes de ferro que as crianças tinham antigamente? E aquelas geladeiras coloridas da casa da sua avó? Olha, se você, assim como eu, também sente uma certa nostalgia quando lembra dessas coisas, tem um lugar aqui em Brasília onde você pode ir fazer uma viagem emocionante pelos becos da memória. TV Câmara Distrital. São exibidas diversas imagens dos objetos antigos, relógios, televisões, rádios e vitrolas. Isso aqui surgiu como um negócio.
Então tem 2 anos que a gente começou a comprar, Afonso acumular, Lopes, colecionador, e bom e velho chegou um momento que a gente estava com um estoque legal, agora falamos, vamos vender. Então, saiu do negócio para virar uma paixão. Imagens, hoje eu vivo aqui 24 horas dentro desse negócio. Novamente, diversas imagens de objetos do antiquário. Vamos agora fazer uma visita ao bom e velho antiquário em Brasília. Então aqui nós temos nossa área de garagem, onde tenta trazer um pouco das garagens antigas, dos carros antigos, do universo hot, dos clássicos e um pouco para a decoração da sua garagem. Desde a Corrida Maluca, quem já deve ter visto esse desenho do Muttley, Dick Vigarista, tudo tem sua história. Aqui, saudade do tempo da gasolina e do álcool, a um preço interessante. E eu vou mostrar para vocês um pouco da nossa sala de raridade. O que seria a sala de raridade? Animação com imagens dos objetos. As imagens se movimentam de acordo com o ritmo da música. Aqui é onde a gente guarda os nossos itens mais raros e mais antigos. Esse aqui é um móvel de farmácia. A gente sabe que ele é antes dos anos 20 pela nomenclatura. Farmácia com PH. Outro item bem interessante que quando você vem aqui e visita e fica impressionado é a nossa barbearia. É uma barbearia completa dos anos 40. Essa fábrica ela foi de 1910 a 1950. Como era um trabalho muito artesanal, de fabricação dos móveis, tudo na mão, ela não conseguiu sustentar a concorrência. Aqui nós temos uma coleção de cadeiras vasos sanitários. A molecada fica louca quando vê isso, não acredita que isso aqui são vasos sanitários. Foram usados no Brasil até os anos 30. Essa aqui é a nossa peça mais rara do bom e velho. Esse é um telefone Grambel de 1884. Esse telefone aqui carrega uma história que não só ele, mas a história do telefone. O telefone só teve o sucesso que a gente tem hoje do telefone graças a 2 pessoas, Grambel e Dom Pedro II. Grambel, amigo pessoal de Dom Pedro II, foi que ajudou a impulsionar o telefone. E numa feira em Chicago, comemorando o centenário da independência dos Estados Unidos, Dom Pedro II visitou o estande onde estava a exposição do telefone e ele foi a primeira pessoa a falar, além do assistente do Grambel, a falar com Grambel. Isso causou um rebuliço todo na feira e o telefone foi um sucesso. Esse foi um dos telefones importados por Dom Pedro II. Essa aqui é uma televisão dos anos 60. É uma televisão bem avançada para a época. Ela ficou conhecida como a televisão dos Jacksons. Desenho que passava nos anos 60, que tinha toda a visão futurista. A televisão tem a sua moldura de madeira, côncava e detalhes ao redor do vidro. A câmera também exibe alguns telefones. Teve um repórter que veio aqui gravar um vídeo e ele ficou tão emocionado que ele chorou na frente da televisão, porque ele lembrou que aquela televisão foi que ele falou para a avó dele: vó, eu vou ser repórter. E ele viu essa televisão aqui. Então cada item tem seu dono. Imagens de diversos outros itens do antiquário: pianos, ventiladores, malas de viagem e balanças. Que causa também aquela lembrança, são os brinquedos antigos. Muitos vão lembrar dos pedal car, os carrinhos de pedal. Quem nunca sonhou entrar num Jeep, com o uniforme, o capacete que ganhou no Natal e sair andando com o seu pedal car. A câmera exibe a frente do pedal car, um pequeno Jeep. Uma cliente nossa, ela era a segunda vez que ela já estava na loja visitando e ela estava procurando uma mala. Ela encontrou a mala que pertencia à mãe dela. Isso 30 anos atrás, e ela achou a mala aqui. A tela exibe uma pilha com diversas malas antigas.
encontra geladeira aqui dos anos 50, 40, as geladeiras que são bem procuradas, que todo mundo adora, é a Frigidaire. Essa é a geladeira, é o sonho de desejo de todo colecionador de geladeira. A geladeira é amarela e arredondada. A maçaneta de abertura possui detalhes. Pode ser que em aquele metal. brinquedinho que está ali, que custa R$10, pode ser que para você não tenha valor, mas vai lembrar do filho, daquele passeio que você fez com seu pai, que ele te deu aquele sanduíche e você ganhou aquele brinquedo. Tem muita emoção em cada peça, você vai vendo, são objetos, cada um carrega a sua carga, não tem como você medir isso. E a gente está aqui para isso, para proporcionar essas lembranças boas. Diversas imagens de outros objetos do antiquário. As imagens se alternam de acordo com o ritmo da música e assim a câmera para em um relógio. Gente, eu tive patins iguais àqueles, hein? Olha, ver essa matéria trouxe lembranças muito legais. Bom, o Parlamento Brasil vai ficando por aqui. Se você quiser rever qualquer um dos nossos programas, já sabe, tem tudo na internet. senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil, tem o canal da TV Senado no YouTube e tem o velho e-mail. Mandou mensagem. Semana que vem a gente volta. Tchau. Os créditos aparecem na tela. Enquanto isso, ao fundo, é exibido o plenário do Senado Federal. TV Senado 2022.